Senhor Jesus, boa noite, amados irmãos. Boa noite também, queridos ouvintes. Graças ao Senhor, mais uma oportunidade de transmitir com vocês mais uma palavra do JAV, Jornal Árvore da Vida. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. É uma frase que muitos hoje se falam por aí, né? Que é a volta do Senhor. Então, as profecias reveladas ultimamente, as coisas que estão acontecendo no cenário mundial, tudo coopera para isso. Então, a frase que nós vamos compartilhar hoje é: Jesus está voltando. O que eu faço? Diante da situação que estamos vivendo, para nós que somos filhos de Deus, o que devemos fazer para esperar a volta do Senhor? A segunda vinda de Jesus na Terra é o evento mais esperado hoje por os filhos de Deus. Aqueles que creram, receberam o Senhor, que são hoje os cristãos. Esse é o evento mais esperado. Então, como devemos fazer para esperar essa volta do Senhor? Quando nós olhamos o cenário mundial, quando nós levamos as profecias que estão ocorrendo, qual que é a nossa postura diante disso? O que devemos fazer? Diante disso, desse cenário, alguns pensam: o Senhor está voltando, então não preciso mais estudar. Nós precisamos lembrar que nós temos uma vida cotidiana de convivência hoje na Terra. A volta do Senhor não nos quer dizer que nós devemos parar com toda a nossa vida humana e nos preparar para essa volta. Essa volta, ela não tem a data específica para nós, então nós temos que continuar convivendo e vivendo a maneira que o Senhor nos ordenou. Então aqui, nós precisamos estar nos preparando no dia a dia. O primeiro item que nós precisamos tocar é a conexão com Deus. Preparar para a volta do Senhor é você estar conectado com o Senhor 24 horas, né? Especialmente nós que recebemos a vida de Deus. Não podemos mais viver isoladamente de qualquer maneira, mas sim uma vida de comunhão com o Senhor. Então, nesse cenário que estamos vivendo hoje, mundial, aproximando já a volta do Senhor, nós precisamos fazer o quê? Em Mateus 24, 40, 41, vamos ler esse versículo. Aqui vai mostrar como o Senhor nos está direcionando a sua volta, o como nós devemos nos preparar. Em Mateus 24, 40, 41, o Senhor disse assim: dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Esse texto da Bíblia é muito interessante, que ele está falando aqui para filhos de Deus. Ele está falando para cristão, que dois estarão no campo. Então, é um alerta, como ele disse aqui para cada um de nós, que ele disse aqui que dois estarão juntos no campo, na sua vida cotidiana, no seu trabalho, mas um só será tomado. Então, eu volto a reforçar a nossa convivência hoje na comunhão com o Senhor, para que nós não ficamos para trás, nós precisamos estar nos preparando. O primeiro aspecto que eu falei aqui é conexão, é estar buscando o Senhor, é estar orando em todo o tempo no Espírito, é estar tendo comunhão com a palavra. Essa é a melhor maneira de esperar pela volta do Senhor. O versículo 41 vai falar: duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Então aqui foi muito claro quando o Senhor falou que nós estaremos envolvidos com a nossa convivência diária, com o nosso trabalho, com a nossa convivência familiar, no nosso emprego, na nossa comunhão com as pessoas. Então, essa data que será a volta do Senhor não tem uma data específica para nós. Por isso precisamos estar vigilantes. Então o texto bíblico aqui deixou bem claro que dizer que as pessoas estarão envolvidas com as atividades seculares, quando uma será tomada e deixada a outra. Então, no meu ambiente de trabalho, na minha vida social, na minha vida familiar, eu preciso estar em conexão com Deus. Justamente para eu não saber o momento, nem o dia, nem a hora que o Senhor voltará. Então, esse versículo é muito interessante, que o Senhor não mandou nós isolarmos para algum lugar e deixar de trabalhar e ficar na consagração 24 horas, não. Ele diz que nós estaremos envolvidos em nossa vida secular, no nosso trabalho, no nosso ambiente familiar e social, que a sua volta será preeminente a isso. Então, eu sabendo disso, preciso o quê? Vigiar, preciso estar vigiando todo o tempo, buscando o Senhor em comunhão.
Então, diante disso, nós não podemos deixar de ter a nossa vida humana normal. Ou seja, trabalho, você tem um compromisso com o seu trabalho todos os dias. Você tem um compromisso com a sua vida familiar. Você tem um compromisso com o casamento. Você tem um compromisso. Então, é nesse cenário que você precisa estar vigilante. Aqui, a maneira real de aguardar a vinda do Senhor é estar conectado o tempo todo. A Bíblia mostra para nós em 1 Coríntios, capítulo 6, que aquele que se une ao Senhor é o Espírito com Ele. E também, em Salmos, fala que nós precisamos buscar o Senhor enquanto podemos achar e invocar enquanto Ele está perto. Essa é a maneira de você conectar com Deus. Então, essa é uma vigilância que nós vamos ter na nossa vida diária. Não é um dia sim, um dia não. É o nosso viver diário todos os dias. Porque estamos envolvidos com o nosso viver cotidiano, que é o nosso viver humano na terra, com o nosso trabalho, nossa vida familiar. Então, nós precisamos estar vigilantes a todo tempo. Então, aqui fala que nós precisamos estar conectados com Deus a todo tempo. Na onde? No trabalho, no meu ambiente de trabalho. Eu também preciso estar vigilante. No meus estudos, eu posso estar estudando, mas também estar conectado com Deus. No trânsito, eu posso estar dirigindo. No trânsito, mas também posso estar conectado com Deus. Para isso, o Senhor nos deu o Espírito. O Espírito é que essa conexão com o Espírito de Deus é que nos faz estar unidos com Ele. Então, em qualquer lugar e atividade que eu estiver fazendo, essa conexão precisa ser presencial a todo momento na minha vida espiritual. Ó Senhor Jesus. Então, isso que nós precisamos estar atentos. Quando o Senhor falou que 2 estarão envolvidos com a sua atividade, no seu trabalho, todo o tempo trabalhando no decorrer do dia, que a volta dele será preeminente, é isso. Ó Senhor Jesus. Vamos ler também 24, Mateus 24, versículo 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então aqui é Deus que vai determinar essa data. Nem o próprio Senhor Jesus sabe dessa data. Então nós precisamos estar aqui, vigilantes. Então, nessa questão, dessa passagem, dessa palavra, nós temos algumas advertências, também algumas ajudas. Por exemplo, jovens. O jovem hoje, que não pode desanimar dos seus estudos, ele não pode deixar de prosseguir nos seus estudos e na carreira que ele colocou. Ele acha que o Senhor vai voltar, ele precisa parar com isso? Não. Ele tem que continuar. Ele tem que continuar com esse estudo dele, ele tem que continuar com essa carreira, aquilo que ele colocou no coração do seu profissionalismo. Ele precisa estar diante disso. Mas, por outro lado, ele precisa estar vigilante, conectado com Deus. É um processo que ele está vivendo na sua vida humana, nos seus estudos, na sua carreira profissional. Ele não, aqui falou que nós não sabemos na data, nem o dia, nem a hora, nem o próprio Senhor falou que não sabe, senão o próprio Deus. Então, nós temos que continuar a nossa vida, a vida humana que nós temos aqui na Terra. Tudo aquilo que nós colocamos, nossos projetos, nossos sonhos, nós precisamos prosseguir. Mas, por outro lado, vigilantes com a volta do Senhor. Então, aqui, e também no relacionamento, ou seja, os jovens hoje, qual que é o sentimento deles, né? Estudar, prosseguir uma carreira profissional, arrumar um bom relacionamento, qual que é o fundamento? Casar. E você der uma família. Então, esse é um projeto que ele colocou. Ele não pode tirar isso da sua meta, porque nós estamos próximos da volta do Senhor. Então, ele precisa continuar com esse projeto que ele colocou. No outro lado também, os empresários, aqueles que têm empresa, né, que precisam também avançar. Não pode também fechar suas empresas, porque estamos diante da volta do Senhor. O que ele precisa fazer? Continuar com as suas atividades, com seus planejamentos profissionais a longo e a curto prazo. Eles também não podem deixar esse projeto deles ficar para trás, porque a iminência da volta do Senhor está próxima. Então, precisamos conciliar uma coisa com a outra. Uma coisa é eu estar vivendo a minha vida humana cotidiana do dia a dia, outra coisa é eu estar conectado com Deus 24 horas.
Eu não sei o horário, não sei o dia e nem a data. Então eu preciso estar vigilante nesses dois aspectos. Por um lado, eu preciso dar continuidade nos meus projetos aqui na terra, na minha vida espiritual, estando vigilante com a volta do Senhor. Isso é um fato, o Senhor vai estar voltando. Essa frase hoje ficou mais acessível às pessoas, pelo fato que está ocorrendo hoje no cenário mundial. Né? As guerras, as doenças que estão acontecendo, né? Tudo isso mostra para a volta do Senhor. Mas isso não deve ser uma preocupação para nós que temos a vida de Deus. Por outro lado, nós precisamos ser vigilantes com isso. A Bíblia, ela nos dá todas as margens para ser cuidadoso com esse evento que vai ocorrer. A volta do Senhor para nós é a nossa esperança. Porque se a volta do Senhor não fosse a nossa esperança, não tinha sentido da nossa salvação. Né? Então, nós precisamos estar vigilantes nesses dois aspectos. Então, ninguém sabe da volta do Senhor. Por isso, devemos continuar a vida normalmente, buscando progredir. Então, é isso que o Senhor determinou para nós. Precisamos avançar para o reino, precisamos viver a nossa vida espiritual ativa, todo o tempo, e seguindo nos projetos da nossa vida humana que temos aqui na terra. Ó Senhor Jesus. E também um outro ponto muito interessante para que nós possamos ter no nosso coração essa esperança de ser arrebatado vivo, irmão. Nós que vivemos a vida da igreja, estamos sendo direcionados para o reino, todos nós almejamos ser arrebatados ainda vivo aqui nessa terra pelo Senhor. Então o que é que nós precisamos fazer também? Nós precisamos cuidar da nossa saúde física. Esse também não pode ser, nós não podemos ser desleixados da nossa vida humana, da nossa saúde, por esse evento que vai ocorrer. Então, nós precisamos também cuidar da nossa saúde física. Ó Senhor Jesus, precisamos fazer as nossas caminhadas, comer os alimentos saudáveis, para que nós possamos viver e esperar e ter essa esperança de ser arrebatado ainda nessa terra vivo pelo Senhor. Então devemos fazer o quê? Isso é muito importante para que possamos esperar pela volta do Senhor. Devemos fazer caminhada, se possível até academia, né? E também cuidar da nossa alimentação, comer coisas saudáveis, para que nós possamos estar ativos nessa volta do Senhor. E por outro lado, irmão, nós precisamos cuidar também do nosso emocional. Também é um aspecto muito interessante que a gente viu nessa palavra. Por que cuidar do nosso emocional? Porque hoje, nesse mundo, nesse cenário que nós estamos vivendo, nós estamos sendo bombardeados por política, por guerra, muitas coisas estão acontecendo. Ideologia, e isso é ruim para a nossa emoção. Isso causa dano para a nossa vida emocional. Então nós também precisamos cuidar disso, cuidar bem da nossa vida emocional, trazendo em memória o quê? O que pode nos dar esperança. Vamos ler Filipenses capítulo 4, versículo 8. O que Paulo fala para nós aqui? Filipenses capítulo 4, versículo 8. Ó Senhor Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Paulo dá essa seguinte advertência para nós. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, a maneira de nós cuidarmos muito bem da nossa vida emocional é o que nós vemos em Colossenses capítulo 3, versículo de 1 a 3, que nós precisamos buscar as coisas lá do alto, pensar nas coisas lá do alto. A ideologia hoje, nesse cenário mundial que estamos vivendo, não coopera com a nossa vida espiritual. Pelo contrário, ela mortifica o nosso espírito. Toda vez que eu preocupo com o cenário político, com o cenário de guerra, o que está acontecendo no país, isso traz dano para a minha vida emocional. Então eu tenho que buscar as coisas que me traz esperança, que o Paulo mostrou para nós aqui. Buscar as coisas lá do alto, pensar nas coisas lá do alto. Então isso que deve ocupar o nosso viver emocional todos os dias. À medida que eu vou buscando o Senhor pela manhã, ao decorrer do dia à tarde,
a minha vida emocional ela vai ficando muito mais bem clara, mais decidida, porque é isso que o Senhor espera de nós. Nós, como os filhos de Deus, não precisamos nos preocupar com a situação que está ocorrendo. A palavra profética, ela vai trazer a revelação disso tudo para nós, com alegria, com paz para o nosso coração. Nós não precisamos preocupar com o que está sendo falado hoje nas mídias. O nosso compromisso é com a palavra profética. O Senhor vai revelar o cenário mundial que está acontecendo por meio da sua palavra. É isso que vai trazer paz para o nosso coração. É isso que vai trazer paz no nosso emocional. Então nós precisamos cuidar da nossa vida emocional também. Então devemos ocupar o nosso pensamento com o que é verdadeiro, com o que é respeitável, com o que é justo, puro, amável e boa fama. Isso tem virtude e louvor diante do Senhor. Eu não devo desgastar a minha mente com coisa que não vai me trazer edificação. Ó Senhor Jesus. Devemos cultivar também relacionamento adequado com as pessoas. Vamos fugir, irmão, daquelas pessoas que não traz uma palavra de esperança para nós, uma palavra de graça, de alegria, de paz. Tem pessoas que une a gente, que mortificam o nosso espírito. Então, esses relacionamentos saudáveis, nós devemos procurar com as pessoas que tocam no Senhor, que tocam na vida. Então, que devemos cultivar também esse relacionamento adequado em todas as áreas da vida, né? E ter Deus como a fonte. Deus precisa ser a fonte desses relacionamentos, desses pensamentos nossos. Tudo que vem da virtude de Deus é graça e paz para nós. Então, as áreas da vida, a ter Deus como fonte e tendo o nosso prazer, a fim de desfrutar seu gozo pleno nesta era. Nós podemos viver a graça plena de Senhor Jesus nesse dia de hoje, nessa esfera, nesse cenário que estamos vivendo hoje. Mas à medida que eu vou me relacionando com Deus. Deus é a nossa paz, Deus é a nossa alegria. Ele quer que nos edifiquemos. Ele quer que cuidemos de nós. E não só de nós, que cuidemos um dos outros. Ó Senhor Jesus. Isso é para preparar para a volta do Senhor. Então aqui foi mostrado para nós que o Senhor virá quando nós estivermos envolvidos com as nossas atividades. Você vai estar no seu trabalho, você está fazendo algo com outra pessoa, você está envolvido com o decorrer do dia a dia. Isso mostra uma vigilância total para nós. Ele não vai vir quando você está reunindo, quando você está orando, não. Ele vai vir quando você está trabalhando, você vai estar no seu dia a dia, no seu viver cotidiano. Isso é a volta dele. E esse será o dia que ele vai pegar muitos de surpresa. Então, nós precisamos conciliar isso, o nosso cuidado, a nossa vida cotidiana, o nosso trabalho, nossa família, nosso viver social, com a volta do Senhor, nos conectando com Ele a todo tempo. Então, essa palavra veio de muita ajuda para nós, porque às vezes a gente fica assustado, o Senhor está voltando, o que vamos fazer? Eu devo fazer isso, fazer aquilo, você não deve fazer nada. Você deve buscar o Senhor todo o tempo e continuar a sua vida, como você está seguindo até agora. Aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, de 11 a 12, Paulo deu uma advertência, né, para a igreja. Ele deu uma palavra de equilíbrio, uma palavra de correção, dizendo que, enquanto aguardava a vinda do Senhor, não poderia deixar de trabalhar e cumprir suas obrigações. Isso Paulo já tinha profetizado, que nós precisamos estar atentos com isso. Nós precisamos aguardar a vinda do Senhor, trabalhando no dia a dia, e, por outro lado, dando testemunho da nossa vida espiritual. Por outro lado, deveria ter vida santa. Por outro, precisava equilibrar esse viver com as responsabilidades sociais da vida cotidiana. Então, por um lado, eu preciso preocupar com a minha vida cotidiana que eu estou vivendo aqui e conciliá-la com a minha vida espiritual. E isso será o cenário que o Senhor vai voltar. E agora uma palavra ao amado leitor que agora está nos ouvindo, ó Senhor Jesus. Eu quero ler um trecho do jornal, tá? Isso é para o nosso amado leitor, pelos nossos ouvintes que estão ouvindo agora, que vai ouvir essa palavra. Aqui fala assim: amado leitor, esta é a orientação bíblica para nós que aguardamos a vinda de Jesus. Não se desespere e jogue tudo para o ar. Viva uma vida conectada com Deus, onde quer que tenha sido colocado por Ele.
Não se canse de fazer o bem. Brilhe como candeia e dê sabor à vida das pessoas. Essas são nossas funções no mundo. Então mostrou que o equilíbrio total de uma vida que nós devemos viver na preeminência da volta do Senhor. Então, por outro lado, nós precisamos continuar a nossa vida cotidiana humana, os nossos afazeres, cuidado do nosso trabalho, nossas famílias, nosso viver social. Por outro lado, a nossa conexão com Deus precisa estar 24 horas. Esse é o cenário que seremos achados aqui nessa terra pela volta do Senhor. Jesus é o Senhor.